Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Salmo 1, certo? E diz assim o nosso texto-alvo, certo? Feliz o homem, são apenas 6 versos, ok? E aqui temos Salmo 1 do livro dos Salmos, ok? É bom notar também esta distinção, ok? Livro dos Salmos. Ao referir a cada salmo que você vai ler, então deve ser dito no singular. Portanto, Salmo 1. E temos aqui 6 versos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos. Eu estou lendo aqui essa versão católica, certa edição pastoral. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, certo? Passos para uma vida bem-sucedida, certo? Seja espiritual, na área espiritual ou até mesmo secular, certo? São passos muito importantes. Mostra-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Quem com porcos se ajunta, farelo come. São ditados, são ditos, são máximas populares que já estão aí há muitos séculos entre nós e que nos traz grandes ensinamentos sobre a escolha das nossas amizades, as escolhas das nossas companhias, ok? Então, feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos ou ímpios, não para no caminho dos pecadores para ou se deter, não se detém, é uma versão muito boa, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, parar, se demorar, nem se assenta na roda dos zombadores, certo? Sentar no meio significa comunhão, certo? Significa partilhamento, certo? E coisas materiais ou imateriais, como ideias, como argumentos, ou materiais, como no caso de uma refeição, ou quem sabe outras coisas que sejam ilícitas ou ilegais, certo? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos zombadores ou escarnecedores. Então, é necessário ficar muito longe, certo, dessas aglomerações, desses grupos. E olhe bem que o texto não fala para você nutrir inimizade ou rancor com essas pessoas, certo? Mas apenas não se assentar, não se deter, não compartilhar, certo? Pelo contrário, diz o verso 2, seu prazer está na lei de Javé, medita na sua lei dia e noite. A lei de Javé, qual é a lei? Aqui está falando sobre os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, certo? O chamado Pentateuco, ou seja, aqueles livros que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os escritos mais importantes do povo judeu, certo? Então, o livro sagrado judeu composto, que é conhecido como a Torá, é composto pela lei, salmos,
e profetas, ok? Lei, Salmos e Profetas, e aqui está falando claramente da lei, certo? Como o livro mais importante, o corpo de escritos mais importante, certo? Que foi copiado através dos séculos minuciosamente, valeu? Então, esta pessoa que assim age ou será como árvore plantada junto corrente de água, de águas correntes, que dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas nunca murcham, tudo o que ele faz bem sucedido, ser bem sucedido novamente, se afastar de tudo o que é ruim e meditar na lei de Deus. Então, para conhecer esta lei, é preciso ler esses livros da lei, certo? E aí você vai entender o que Deus tem para a sua vida e para a vida da humanidade. Você vai entender aí que esse mundo tem um Criador, tem um dirigidor, um governante, certo? Tem um ser que tudo dirige, tudo controla e que não perde o seu mundo, a sua criação de vista nem por uma fração de segundo, certo? Então, meditar na lei dia e noite. E para se meditar, é preciso que se conheça. Eu tenho até uma versão aqui, a tradução do Novo Mundo, que diz assim: mas seu agrado é na lei de Jeová, e na sua lei ele lê dia e noite em voz baixa. Eu acho que não condiz aqui ler, certo? Dia e noite em voz baixa, certo? A expressão mais correta é meditar. Se é para meditar constantemente, você não vai ler, certo? No caminho, você não vai ler durante a sua jornada de trabalho, certo? Mas quando você já tem lido, você já conhece, você medita, certo? As palavras estão na sua mente, no seu pensamento. E mesmo caminhando, você medita, certo? Mesmo trabalhando no seu ato laboral de cada dia, de cada momento, ali você, enquanto trabalha, você medita. Então, a versão, como está aqui, não é uma versão muito boa, certo? Porque você não vai carregar a lei com você, o livro da lei, principalmente como eram antigamente, que eram rolos, certo? Grandes e pesados, certo? Então, o mais correto mesmo é meditar, é a meditação constante, mas para que você medite, é preciso que você tenha conhecimento, que você já tenha lido, já tenha, certo, examinado constantemente. Vamos ver aqui agora o 3. É como árvore plantada junto da água corrente, que dá seu fruto no tempo, suas folhas nunca murcham, veja assim, tudo que faz é bem sucedido. Deus quer que nós sejamos bem sucedidos, não sei porque muita gente prega desgraça, sempre existem os profetas do Apocalipse, os profetas da desgraça, certo? Que só vê uma economia em fracasso, cada vez mais em fracasso, cada vez mais inflação, cada vez mais desemprego, certo? Cada vez mais guerra, cada vez mais terremoto, cada vez mais enchentes, certo? Problemas naturais, de ordem natural, provocados pela natureza, mas Deus, Ele deseja que você seja bem sucedido. Tudo que faz para prosperar, suas folhas nunca murcham, dá o seu fruto no tempo, também não dá fora do tempo, que aquilo que é fora do tempo não presta, ok? Tem que ser no tempo, e existe o tempo para todas as coisas. E esse tempo é chamado em grego de kairos, ou seja, o tempo oportuno, kairos,
certo? Nosso Kairos, o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno. Não são assim os ímpios ou os injustos, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento arrebata. Muitas vezes a gente vê ao contrário, né? A gente vê os ímpios, os injustos sempre prosperando, mas a palavra diz, são como a palha que o vento espalha, certo? Um dia já não serão mais, certo? E o vento da destruição, certo? Os escolherá, os soprará para longe. Como diz o ditado popular, um dia a conta chega, um dia a casa cai. Então é preciso estar muito atento, certo, a essas coisas. Por isso os injustos não ficarão em pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia ou congregação dos justos, certo? A congregação dos justos, porque Javé conhece o caminho do justo, enquanto o caminho dos injustos perece, certo? Ou seja, Deus conhece todas as coisas. E falando novamente em congregação, aquela reunião do início do versículo, é a congregação dos injustos, dos ímpios. Então fique longe e procure a congregação dos justos. Procure os seus iguais. O certo é isso, ou o mais correto, certo? O ser humano sempre deve procurar os seus iguais, deve procurar pessoas que lhe joguem para frente, que empurre para frente no sentido positivo, certo? Não que empurre para trás ou que passe a perna, que dê rasteira e que sim, ensine somente a fazer coisas mais, as coisas ruins, que cada vez mais afasta o homem de Deus e que cada vez mais torna o homem mau para a sociedade. Valeu? Muito obrigado. Este foi o Salmo 1, certo? E quem sabe futuramente estaremos voltando com mais um Salmo na sequência, ok? Livro dos Salmos, um bom livro para nossa meditação pessoal, espiritual e, como vimos, até mesmo na vida secular. Podemos colocar em prática as ideias aqui registradas, inspiradas por Deus aos seus escritores. Valeu, bye bye, muito obrigado, tchau, tchau.